Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu as conheço e elas estão comigo a caminhar. La 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 la. Meu querido irmão, minha dileta irmã, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Estamos no 12º domingo do tempo comum, dia do Senhor. No Evangelho a ouvir e meditar está em Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 24. Ouçamo-lo. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros ainda diz que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meu querido, minha querida, a pergunta foi para os 12. Foi primeiro para o povo todo. Por isso, essa pergunta hoje, ela é para mim e para você. Quem é Jesus? Observe que Jesus está perguntando quem. Trata-se da personalidade, da identidade profunda do ser humano, do ser Jesus. Quem sou eu para vós? O povo tem Jesus na qualidade de um grande profeta. Ótimo. E Jesus pergunta mais: e para vós quem eu sou? Mas antes de dizer a resposta de Pedro, eu quero dizer do quem é Jesus. Esse texto, ele, somente ele, muito mais tem, mas somente ele é o suficiente para nos dizer de fato quem é Jesus. Para começar, ele estava rezando num lugar retirado. Jesus era um homem de oração. Aquilo que nós mostramos ser pode ser apenas um teatro. Aquilo que nós somos de fato faz parte do nosso ser e nos momentos difíceis se revela. Aí está. Nos momentos de alegria, aí está. E de tristeza.
Este texto fala do primeiro anúncio da paixão de Jesus. Nada engraçado falar que vai sofrer e vai morrer. Pois bem, Jesus era um homem de oração. Você, quem é Jesus para você? Para começar, para respondermos quem é Jesus, precisamos também cultivar a oração, cultivar a intimidade com Deus. Responda para você. Respondamos-nos, cada um para si mesmo, como está a minha dedicação a Deus a partir da oração. Claro que precisamos de trabalhar, precisamos mostrar trabalho, mas Jesus se preocupava com a oração em primeiro lugar. Muito bem, Pedro responde: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Pedro dá a resposta que é para todos. Teoricamente, teologicamente é isto. Nada a acrescentar. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Cristo, o ungido de Deus, ou seja, aquele que nele realiza todas as promessas. Enquanto o profeta ungia um homem para ser rei, um outro para ser profeta, um outro para ser sacerdote, Cristo é ungido pelo próprio Pai e não por um profeta. E ele incorpora os três mundos. Ele é rei, profeta e sacerdote. Pois bem, esse é Cristo. Mas vamos ver mais quem é Cristo. Jesus, quando Pedro responde certo que ele é o Cristo de Deus, ele diz para Pedro, severamente, proibiu-lhe, não fale isso para ninguém, Pedro. E acrescentou, aí vem o anúncio da paixão. O Filho do Homem, não o Filho de Deus, o Filho do Homem. Jesus é Filho do Homem. Jesus é de natureza humana. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Este é Jesus. Aí está a identidade de Jesus. Muitas vezes exaltamos, destacamos, enfocamos o lado poderoso, glorioso de Jesus e esquece o seu lado humano, sofredor. E ele não pode sofrer mais agora. Está na glória dos céus. Mas misticamente ele sofre em todos aqueles que estão sofrendo. Fome, nudez, frio, sofrendo abaixo da linha da dignidade humana. Pois bem, Jesus, depois de dizer para eles o que vai acontecer com ele, ele diz, se alguém quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Os demais evangelistas, quando falam nessa passagem, não falam não negam, é claro, mas não destaca de cada dia. Lucas destaca tomar a cruz de cada dia. Meus irmãos, para respondermos quem é Jesus, temos que tomar a nossa cruz de cada dia. E aí agora as comadres ficam pensando, é o compadre que é a minha cruz. Os compadres pensam, as comadres são a minha cruz. O povo pensa, a minha cruz é aquele padre. O padre pensa, minha cruz é aquela comunidade. Não, não está errado dizer assim, mas a cruz mais profunda, a cruz que nós temos que assumir primeiro, é a cruz da própria fragilidade humana. Lembremos que Pedro respondeu corretamente e logo adiante, quando Jesus fala da paixão, ele vai dizer para Jesus, de maneira alguma vai te acontecer isso, Senhor. É como disse, vão ter que passar em cima do meu cadáver, não vai fazer isso com o Senhor. E Jesus chama Pedro de Satanás, demônio, aquele que divide. Então, assumir a própria cruz é assumir as próprias fraquezas, nossas tendências pecaminosas, falta de paciência, apego ao dinheiro, desprezo aos pobres, preconceitos tantos que está arraigado na alma, no sangue, precisamos procurar tirar isso. E Jesus termina dizendo,
Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perdê-la por causa de mim, este ganhará a vida eterna. Meus irmãos e irmãs, nós possamos dizer quem é Jesus na nossa vida a cada dia, assumindo as nossas próprias limitações humanas, nossas tendências pecaminosas, não para exaltá-las, mas para dizer ao Senhor: Senhor, sem ti eu nada sou, perdoa-me mais uma vez. É assim que precisamos caminhar, assumir a nossa cruz de cada dia. E repito, a nossa cruz não é o outro, não é a outra. A nossa cruz são as nossas próprias fraquezas. O dia que assumirmos nossas próprias fraquezas, aí sim estaremos aptos a responder quem é Jesus, porque vamos saber que Ele é o Santo de Deus, aquele que não olha nossas fraquezas, mas nos perdoa e nos torna dignos da mesa do reino dos céus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.